PQ Concursos. E aí, mais show? Disponível para Android e iOS. Redes sociais, app de relacionamento, filmes e séries. Sem foco, nunca mais. É PQ Concursos. Estude quando, onde e como quiser. Tudo do seu jeito. Naquela viagem, no escurinho e até no bloco. É PQ Concursos. E aí, mais show? Disponível para Android e iOS. Redes sociais, app de relacionamento, filmes e séries. Sem foco, nunca mais. É PQ Concursos. Estude quando, onde e como quiser. Tudo do seu jeito. Naquela viagem, no escurinho e até no bloco. É PQ Concursos. E aí, mais show? Disponível para Android e iOS. Redes sociais, app de relacionamento, filmes e séries. Sem foco, nunca mais. É PQ Concursos. Estude quando, onde e como quiser. Tudo do seu jeito. Naquela viagem, no escurinho e até no bloco. É PQ Concursos. E aí, mais show? Disponível para Android e iOS. Redes sociais, app de relacionamento, filmes e séries. Sem foco, nunca mais. É PQ Concursos. Estude quando, onde e como quiser. Tudo do seu jeito. Naquela viagem. Fala, meu querido aluno, bom dia, seja muito bem-vindo. Feriadão de finados, 2 de novembro de 2022. Sejam muito bem-vindos. Vamos trabalhar aí com uma super aula de Direito Penal, parte especial. Hoje a gente vai focar aqui dentro de um aspecto aí de Direito Penal focado mais para os concursos de tribunais, mas é lógico que a gente tem um recorte aqui que você acaba aproveitando muito bem também para outros concursos, concurso de carreiras policiais, concursos para carreiras fiscais, controle, analista, técnico, policial civil, policial federal, PRF e por aí vai. Então vai chegando aí, a gente vai fazer uma dinâmica estritamente teórica, a gente vai analisar aqui alguns dispositivos que aparecem lá no título 10 do Código Penal, vou fazendo aqui as ponderações, as observações pertinentes para os senhores e a gente vai evoluindo aí conforme o passar dos conteúdos, dos dispositivos, dos tipos penais e vamos tentar também trabalhar com alguns macetes aí, com algumas situações para facilitar o seu estudo e para facilitar também a sua resolução de exercício quando chegar a hora. Beleza? Então seja muito bem-vindo, vamos trabalhar nesse feriadão aí, não tem vida mole para o concurseiro, né? A gente vai para cima independentemente do dia. Tamo junto? Então bora, vamos lá. Então a gente vai trabalhar aqui com Direito Penal, parte especial, crimes contra a fé pública. Antes da gente avançar propriamente aqui na análise dos tipos, eu já quero trazer para você aqui algumas observações de plano geral. Então, basicamente, a gente vai trabalhar aqui com informações relacionadas ao título 10 do Código Penal. E o que a gente vai enfrentar aqui? Dentro desse título 10, nós vamos enfrentar os chamados crimes contra a fé pública. Maravilha. Lucas, aonde que eu vou encontrar esses dispositivos? Bem, você vai trabalhar lá do artigo 289 até o 311A, tudo lá do Código Penal. E aí eu vou te dar algumas observações aqui com relação a esses crimes. Primeiro,
não se aplica o princípio da insignificância. Não se aplica o princípio da insignificância para esses crimes. Outra situação. Não há previsão de tipo penal culposo dentro do título 10. Como a gente vai trabalhar aqui com delitos que envolvem falsificação, a gente vai entender aqui que a falsificação deve ser apta a ludibriar outra pessoa. Porque numa interpretação inversa, a gente vai entender que a falsificação grosseira não ensejará neste crime. Ou, deixa eu reformular aqui. Não ensejará nos crimes deste título. Embora possa tipificar o crime de estelionato. Maravilha? Inclusive, você pode identificar isso lá na súmula. Deixa eu colocar aqui de outra forma. Você pode encontrar isso aqui. Sabe aonde? Aqui, ó, na súmula 73 do STJ. Show? A súmula 73 do STJ trabalha justamente nesse sentido, que a falsificação grosseira, ela pode não representar o crime contra a fé pública. Todavia, ela pode representar o crime de estelionato. Súmula 73. Então aqui a gente tem, nos crimes contra a fé pública não se aplica o princípio da insignificância, porque aqui a gente vai trabalhar com os delitos relacionados à contrafação, à falsificação. Então, por exemplo, lá no crime de falsificação de moeda, que é o primeiro crime que a gente vai trabalhar, a gente vai entender que se o indivíduo ele falsifica uma nota de R$2, não importa o valor do prejuízo aqui, porque o nosso objetivo é proteger a credibilidade do papel moeda, a credibilidade que o Estado passa para o cidadão, para o jurisdicionado, enquanto aquele papel moeda que é de responsabilidade do Estado. Então não importa se o indivíduo falsificou uma nota de R$2 ou uma moeda de R$1. Não é o prejuízo efetivo que se tutela aqui, mas sim a moralidade administrativa. Então não importa o valor que o indivíduo falsifique, estaremos aqui da impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, beleza? Dentro do título 10, nós também não temos previsão de crime culposo, nenhuma conduta aqui é culposa, especialmente moeda falsa, tá? A gente vai ver que tem uma disposição ali no artigo 289, parágrafo 2º, em que se estabelece que o indivíduo que recebe a moeda de boa-fé e devolve ela em circulação, ele responde por uma modalidade do crime de moeda falsa, mas privilegiada e não culposa. Se o indivíduo recebe uma moeda falsa, depois eu repito isso, o indivíduo recebeu moeda falsa e colocou em circulação novamente, sem saber, não pratica crime algum, porque o que se pune aqui é o agente que visa minimizar o prejuízo a partir de dolo. Tudo bem? Tamo junto, vamos com tudo, show? Então você vai identificar aqui que a gente trabalhando o título 10, especialmente voltado para tribunais, vez ou outra aí, onde se costuma cobrar é geralmente no cargo de analista, tá? E a gente vai trabalhar mais
com esse título 10, eventualmente título 11, crimes contra a administração pública, mas para tribunais você consegue enxugar bem a parte geral do direito penal. O que eu penso sobre isso? Eu penso que não tem como você estudar só a parte especial do direito penal. Para você enfrentar essa parte especial, crimes contra a fé pública, é natural que você tenha que conhecer lá a parte geral, porque são conhecimentos cumulativos. A gente está falando aqui em princípio da insignificância, em falsificação grosseira, em crime impossível. Pô, tudo isso representa instituto lá da parte geral, beleza? Então aqui eu já vou pressupor que vocês já têm conhecimento de tudo isso. Show? Top? Então vamos lá. Aqui algumas informações de plano geral, beleza? Vamos dando sequência aqui. Vamos dando volume para nossa aula. Então a gente vai trabalhar aqui com o crime de moeda falsa para começar esta bagaça. Vamos lá. Falsificar. Fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda, de curso legal no país ou no estrangeiro. Então aqui a gente tem a conduta daquele indivíduo que falsifica, que pratica a chamada contrafação. E aí como que ele pode falsificar? Fabricando, ou seja, criando do zero, ou adulterando. Essa adulteração aqui seria uma alteração de valor. E essa alteração de valor, segundo o entendimento, tem que ser para mais. Alteração de valor para maior. Você pega lá uma nota de $1, por exemplo, e transforma em $10, em $100. Se você transformar uma de 10 em 1, uma de 100 em 10, não tem crime, tá? Então, falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda, de curso legal no país ou no estrangeiro. Então, o que você tem que ficar ligado aqui? Eu já vi questão aqui cobrar, se o indivíduo falsifica uma moeda de curso legal em outro país, ele não pratica o crime de moeda falsa. Errado. Por quê? Porque o tipo penal aqui, ele traz como uma elementar desse crime o fato do indivíduo falsificar, fabricando ou alterando uma moeda metálica ou papel moeda de curso legal aqui ou no estrangeiro. Tamo junto? Então, a moeda que está em circulação. Vamos parar para fazer as análises aí necessárias. Quem que pode praticar esse crime? Pô, qualquer pessoa pode praticar o crime de moeda falsa. Qualquer pessoa tem essa incumbência. A lei não exige uma condição especial do agente. Então vamos colocar aqui algumas observações. Trata-se, portanto, de crime comum. Qualquer pessoa pode praticá-lo. O objeto jurídico, o que se tutela aqui com a norma, é a fé pública. Diretamente, a fé pública. Indiretamente, o indivíduo que foi lesado, ou secundariamente, o indivíduo que foi lesado. O que mais que a gente tem aqui? Objeto material dessa conduta. Objeto material. O instrumento sobre o qual vai recair a conduta é a moeda metálica ou o papel moeda. De curso legal no país ou no estrangeiro. E o elemento subjetivo só pode ser o dolo. Maravilha? Aí olha só. Nas mesmas penas incorre quem? Então, nas mesmas penas do caput,
incorre quem? Por conta própria ou alheia, importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação a moeda falsa. Então aqui você tem uma conduta equiparada e que vai se equiparar ao crime de moeda falsa, aquele que importa, que traz de fora para cá, que manda daqui para lá, que adquire, que vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação a moeda falsa. Tudo bem? Maravilha. Naturalmente que aqui você tem o chamado tipo misto alternativo, também chamado de crime de ação múltipla, na medida em que você tem vários verbos na composição do tipo penal e a prática de mais de um deles no mesmo contexto fático representa o chamado tipo misto alternativo. Tudo bem? Tamo junto? Que é um conceito que você já deve trazer desde a parte geral, lá quando você estuda o conflito aparente de normas. Então você tem lá, para resolver o conflito aparente de normas, 4 saídas. Você tem a especialidade, a subsidiariedade, a consunção ou absorção, ou o princípio da alternatividade. Tipo misto alternativo. Show? Maravilha? Tamo junto. Vamos para frente. Vamos trabalhar aqui, que tem mais alguns parágrafos ainda sobre o crime de moeda falsa. Olha só, aqui a gente vai trabalhar com a tal da moeda falsa privilegiada. Quem, tendo recebido de boa-fé como verdadeira moeda falsa ou alterada, a restitui em circulação depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos, além da multa. Então aqui, o indivíduo que devolve em circulação depois de conhecer a falsidade. Isso aqui, nitidamente, representa a ideia de dolo na conduta. Maravilha? O que eu falei lá no início? Essa ideia aqui, ela é um pouco diferente. Porque aqui no parágrafo 2º, a gente tem a conduta do agente que ele, no comércio ou numa transação ali comercial, esse indivíduo ele recebeu uma moeda falsa, só que de boa fé. Ele recebeu um papel moeda que ele não identificou num primeiro momento ali que era falso. Aos olhos dele, parecia que era legítimo. Mas quando ele começa a identificar os sinais característicos, ele fala, me lasquei, peguei uma moeda falsa. O que eu faço agora? Para eu não ficar no prejuízo, eu vou tentar repassar isso aqui para outra pessoa, seja no comércio, seja num troco, alguma coisa nesse sentido. Se esse indivíduo assim o faz dolosamente, ele incorre nessa modalidade. E olha como a situação ela é mais benéfica aqui. Se a gente olhar a disposição do caput aqui, a pena é reclusão de 3 a 12 anos, enquanto que na moeda falsa privilegiada é uma detenção de 6 meses a 2 anos. Aí que a gente extrai essa ideia de privilégio. Beleza? Tranquilo? O que costuma se falar aqui? Que se o agente recebe de boa fé esse papel moeda e ele restitui em circulação, ele vai responder pelo crime de moeda falsa culposa. Moeda falsa culposa. E aí você já desconsidere por absoluto isso. Já desconsidere por absoluto. Por quê? Lembra lá nas nossas classificações iniciais? Eu já falei para os senhores, não cabe crime de moeda falsa culposa. Não existe crime contra a fé pública que seja culposo. Então, não cabe, não senhor. Tudo bem? Se o indivíduo recebeu a moeda, não percebeu e colocou em circulação, qual crime ele pratica? Nenhum. O fato é atípico. Então vamos colocar isso aqui, ó. Olha só, como é que a gente vai construir isso aqui?
A gente vai colocar como uma observação. Ó, deixa bem bonitinho aqui. Se o agente restitui em circulação, se o agente restitui... Oxi, perdi tudo aqui, vamos lá, depois eu faço de novo. Bugou geral agora. Deixa eu ver aqui se eu consigo recuperar. Se o agente... Ixi, não vai dar. Mas vamos lá, eu vou falar para vocês aqui. Então, se o agente restitui em circulação uma moeda falsa, sem perceber que se trata de moeda falsa, ele não responde por crime algum. Aquele fato dele é manifestamente atípico, beleza? Agora acho que eu consigo fazer a anotação aqui. Ou não. Tudo bem. Tá tudo certo. Beleza, então vamos para frente aqui, vamos dar volume. Aí a gente tem no parágrafo 3º uma outra situação aqui, ó. É punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público ou diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão de moeda com título ou peso inferior ao estabelecido em lei, ou de papel moeda em quantidade superior à autorizada. Então, quem que pratica o crime aqui, ó? O funcionário público ou o diretor, gerente ou fiscal do banco de emissão de moeda. Aqui, nós estaremos diante, portanto, nessa hipótese do parágrafo 3º, aqui o crime é próprio. Crime próprio. Mas segue sendo um crime essencialmente doloso. E perceba que aqui a gente tem uma situação em que a pena vai ser de 3 a 15 anos. Por quê? Porque esse funcionário, esse gerente, diretor, fiscal do banco de emissão aqui, ele tem um cargo dotado de um alto grau de responsabilidade. Então, se ele viola esse dever que o cargo impõe a ele, naturalmente a pena dele tem que ser mais grave, beleza? Perceba que aqui ele não necessariamente vai falsificar a moeda, mas o que ele faz? Ele emite ou autoriza a fabricação ou emissão de uma moeda com o peso inferior ao determinado em lei, ou ele determina a produção de mais papel moeda do que estava autorizado. Beleza? E ainda aqui, nas mesmas penas, incorre quem? Desvia e faz circular moeda cuja circulação ainda não estava autorizada. Então, existem questões aqui de concurso público que estabelece, no caso do funcionário público que tem a responsabilização pela produção da moeda, ele vai responder pela mesma pena do crime de moeda falsa? Não, porque lá no moeda falsa, a pena no 289, reclusão de 3 a 12. Aqui no parágrafo 3º, reclusão de 3 a 15. Tamo junto? Beleza, maravilha. Vamos para frente. Vamos aqui falar do petrecho de falsificação, olha só. Artigo 291, tá? Eu tô pulando, eu tô falando só de algumas disposições mais importantes aqui. Então, artigo 291. Fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Bem, então aqui a gente tem nitidamente
um tipo misto alternativo. E aqui está se punindo aquele agente que está se preparando para a falsificação de moeda. Veja, quando você estuda lá o iter criminis, o caminho do crime, você não trabalha lá com uma ideia de que a cogitação e os atos meramente preparatórios, em regra, são impuníveis? Trabalha com isso. Inclusive, isso está previsto lá no artigo 31 do Código Penal. O ajuste, a determinação, auxílio, em regra, são impuníveis, exceto se você tem previsão em contrário. E aqui a gente tem a previsão, a disposição do crime de petrechos para falsificação de moeda. Então, o simples fato de você ter um aparelho que é apto para falsificar a moeda já enseja na responsabilização aqui pelo crime do artigo 291. Então, a gente tem aqui um crime em que se pune a preparação. Porque você não precisa necessariamente estar falsificando. Ó. O simples fato de você possuir ou guardar esse maquinismo que seja destinado à falsificação de moeda já basta para que o crime esteja ou seja tipificado. Maravilha? Show, show, show. Top, top, top. Então a gente vai colocar aqui, a gente vai acrescentar aqui o seguinte. A gente vai colocar que aqui o crime pune um ato meramente preparatório. Legal? Show! Topzera, topzera. Vamos adiante, vamos para cima sempre. Tá, então aqui a gente está procurando a responsabilização daquele indivíduo que possui o maquinismo, o petrecho, com o objetivo da falsificação. Perfeito. Agora, e se o indivíduo tem o maquinismo e ele também falsifica? Se o indivíduo é surpreendido lá no interior da sua residência com o maquinário e também com a moeda já falsificada, esse indivíduo vai responder pelo quê? Somente pelo crime de moeda falsa. Tudo bem? Vamos colocar isso aqui também, ó. Presta atenção. Então, num mesmo contexto, o agente possui os petrechos, e também tem a moeda falsa. No mesmo contexto, o agente possui os petrechos e também tem a moeda falsa. A consequência é, ele responde somente pela moeda falsa. Então aqui o crime de moeda falsa acaba absorvendo o crime dos petrechos. Tudo bem? E aí, para a gente fazer toda aquela análise, né, toda aquela parte cognitiva aí relacionada ao crime. Quem pode praticar esse crime? Qualquer pessoa. O crime é comum. Objeto material, o papel moeda. Objeto jurídico, a fé pública, a credibilidade da nossa moeda. Elemento subjetivo, o crime só se pratica mediante dolo. Tamo junto? Maravilha? Vamos ver aí o que mais nós temos preparado para hoje. Ah, maravilha! Vamos lá para o 297. Crime importante. Falsificação de documento público. Aqui muita gente acaba se atropelando, tá? Mas a gente vai criar alguns raciocínios aí para resolver isso tudo. Às vezes você fala, professor, por que você está falando e de repente para? Aqui, ó, tá frio pra caramba aqui. Então estamos mateando aqui também, de leve, tranquilo. Então às vezes a gente dá uma paradinha aqui, dá uma hidratada na garganta
e seguimos o baile, beleza? Então, olha só. Aqui você tem a conduta do agente que falsifica, no todo ou em parte, um documento público. Ou altera também um documento público verdadeiro. Então, aqui você tem uma conduta que representa o ato do agente falsificar, que seria alterar uma informação ou construir um documento, no todo, uma falsificação total, ou em parte, uma falsificação parcial, de um documento público. Ou ele altera um documento público verdadeiro. Então, o fato do agente alterar um documento público verdadeiro também representa o ato aqui da falsificação de documento. Mas antes de qualquer coisa, agora a gente está falando aqui sobre os crimes de falsificação propriamente ditos. Então, olha só, deixa eu pegar uma tela em branco aqui para a gente falar do artigo 297 do Código Penal. Quando a gente fala nos crimes de falsificação, a gente vai encontrar três tipos. A falsificação, ela pode ser uma falsificação material. Essa falsificação, ela pode ser ideológica, ou ela pode ser uma falsificação pessoal. Vamos lá. Quando a gente fala em falsificação material, altera-se a estrutura do documento. Pensa comigo aqui. Imagina que eu tenho uma impressora bem top, que eu consigo fazer alguns sinais indicativos ali, e eu começo a vender cédulas de RG falsificado. Estou falsificando um documento público, porque a competência para a expedição do registro geral é do Instituto de Identificação, da Secretaria de Justiça aí, da Secretaria de Segurança Pública dos Estados. Tudo bem? Então, se eu tenho esta incumbência, é falsificação de documento público puro e simples. Tudo bem? Ou se eu altero um documento público verdadeiro. Vamos pensar o seguinte aqui, alteração de um documento público verdadeiro. Se eu pego uma escritura de compra e venda, escritura de compra e venda é um documento público, o nome já diz, né? Escritura pública de compra e venda. E ela fica com espaço lá nas entrelinhas. E eu insiro ali um nome de um devedor, eu insiro um outro nome de um devedor. Coloco um outro devedor além do que aquele que já consta nessa escritura. Que crime é esse? Ora, você alterou a estrutura do documento público. Isso é falsificação de documento público também. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Quando a gente fala aqui na falsificação ou na falsidade ideológica, a gente tem a estrutura do documento. Ok, então o documento ele é legítimo, mas a informação inserida é falsa. Tá, Lucas, mas nesse exemplo que você deu do camarada que coloca o nome na escritura, não é um documento legítimo com a informação falsa? Até é, só que nesse caso, quando o indivíduo está ali manipulando esse documento público, ele está lhe alterando a forma, ele está lhe alterando a substância. Tranquilo? Por isso que a gente fala em falsificação de documento público e não em falsidade ideológica. Na falsidade ideológica, o documento ele permanece absolutamente intacto na sua estrutura. Só que a informação que você insere nesse documento é mentirosa. Quer ver? Dois exemplos muito tranquilos para você entender. O indivíduo que recebe uma notificação de autuação, uma multa de trânsito lá. E aí você tem um campo para preencher
a identificação de condutor. E aí você vai lá e coloca o nome da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, preencheu um documento que era autêntico com uma informação falsa. Falsidade ideológica. A estrutura do documento segue intacta. O documento ele é legítimo, beleza? Outro exemplo. Você não tem a declaração de imposto de renda para preencher anualmente? Se você insere ali uma informação falsa, falsidade ideológica. O documento ele é autêntico, o documento ele é legítimo, mas a informação ali inserida é falsa. Você não alterou em momento algum a substância desse documento. Tamo junto? Beleza? E na falsidade pessoal, uma pessoa se passa pela outra. Uma pessoa se passa por outra. Tranquilão? Maravilha, maravilha, maravilha. O que mais que eu vou falar para vocês aqui, ó? Na falsidade material, em regra, exige-se perícia para verificar se o documento é autêntico ou não. Lembrando que a falsificação grosseira não o é. Na falsidade ideológica, não haverá necessidade de perícia, porque o que é mentiroso é o conteúdo. Não haverá necessidade de perícia. Tranquilo? Show! Em documentos encaminhados para o INSS, sobretudo essa nova autodeclaração, né, que agora se preenche para fins de obtenção de benefícios, é comum você já ter lá o alerta que no caso de preenchimento com informações falsas, o agente responderá pelo crime de falsidade ideológica. Beleza? Tamo junto? Rezendão tá comigo aí? Tamo junto, meu irmão. Vamos para cima sempre. Beleza? Tranquilo? Então vamos voltar ali para a parte da falsidade documental, para a gente continuar aqui com a análise. Então, a gente tem aqui o ato de falsificar, no todo ou em parte, documento público ou alterar documento público verdadeiro. Show! Reclusão de 2 a 6 anos, 2 a 6 anos, além da multa. E se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena será aumentada. Então, você tem aqui, no caput, o crime é comum. Você tem como objeto material o documento público. O nosso objeto jurídico aqui é a fé pública, segue, nem vou preencher aqui. E o crime só se pratica mediante dolo. Tudo bem? Tranquilo? Show! Já no parágrafo 1º aqui, o crime é próprio e a pena será aumentada. Porque se quem pratica o crime é o funcionário público, aí a gente já tem uma situação envolvendo crime próprio, beleza? Topzera? Maravilha, maravilha, maravilha. Então, vamos adiante aqui, você já identificou essas situações, mas é aqui, ó, é nesse parágrafo 2º que eu amo trabalhar. Eu gosto de trabalhar com esse parágrafo 2º porque ele traz aqui documentos equiparados a documento público. Então, para efeitos penais, equiparam-se a documento público. Olha só, equiparam-se a documento público. Esse dispositivo aqui tem que estar marcado, tá? Você tem que fazer numa cartolina, faz numa folha sulfite, alguma coisa. Então, equiparam-se a documento público. O emanado de entidade paraestatal, também o título ao portador, ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Então, o testamento, ainda que seja particular, ele vai ser considerado documento público por equiparação. Toma cuidado, porque se você não estuda, vai fazer a prova, cai lá. O testamento particular é um documento público ou particular? Você vai seco no particular, mas não. Aqui ele é equiparado a documento público. Ah, e como é que eu vou lembrar, Lucas, desses documentos aqui que são equiparados a documento público?
você vai lembrar do coração cachorro. Por quê? O coração cachorro late. Então você vai lembrar disso aqui, ó. Late, coração cachorro. São essas situações aqui não tão formais que fazem vocês lembrar desses conteúdos. Então a gente tem aqui o late, né, o coração cachorro. A gente tem aqui os livros mercantis. Os livros mercantis. As ações de sociedade comercial. O título ao portador. Ou transmissível por endosso. Aqui, o testamento particular. Testamento particular. E você tem aqueles documentos expedidos por entidades paraestatais. Beleza? Topzera? Vamos lá, os livros mercantis. São aqueles livros em que se registra toda a atividade de uma empresa. Documento público. Ações de sociedade comercial. São aquelas ações que serão colocadas para circulação em bolsa de valores. Título ao portador transmissível por endosso. Título ao portador transmissível por endosso. Aqui você pode ter o cheque, a nota promissória, a letra de câmbio, uma confissão de dívida, tudo aquilo que pode ser transmitido por endosso. Mas lembra que cheque e nota promissória que é o padrão. Testamento particular é aquele testamento que vai ser feito, a última disposição de vontade feita aí por quem tem a intenção de dispor do seu patrimônio. Lembrando que o agente só pode dispor de até 50%, no máximo, né, 50% do seu patrimônio, a fim de preservar aí a meação e os herdeiros necessários. E por último, a gente tem os documentos emitidos por empresas paraestatais. As paraestatais, você vai entender ali como as ONGs e as empresas do Sistema S. Isso basta, tá? Mas se isso aparecer na sua prova, eu sinceramente acredito que caia de acordo com o texto da lei, beleza? Como geralmente isso cai? Sobretudo a VUNESP adora esse conteúdo aqui. Fala lá, considera-se documento equiparado a documento público, vírgula, exceto. Aí ele vai trazer todos ali e vai colocar um que não é. Você vai lembrar do LATE, que é o nosso mnemônico, para fazer essa associação. Tamo junto? Maravilha? Então vamos além. Vamos para frente aqui. Olha só, nas mesmas penas de falsificação de documento público aqui, incorre quem? Insere ou faz inserir na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua qualidade de segurado obrigatório. Quem insere ou faz inserir na carteira de trabalho e previdência social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Quem insere ou faz inserir em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Então, cuidado! Uma hora isso pode representar aqui uma falsidade ideológica, outra pode representar o crime de falsificação de documento público, beleza? Parágrafo 4º. Nas mesmas penas incorre quem omite nos documentos mencionados no parágrafo 3º nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviço. Então, na maioria das vezes aqui que a gente tiver uma situação em que você tem uma omissão ou a inserção
de uma informação falsa entre a comunicação empresa e INSS, nós estaremos aqui diante da falsificação de documento público, tá? Por quê, Lucas? Porque a lei assim estabelece. Você pode perceber que em muitos pontos aqui, o que se identifica é essa transmissão de informação empresa e INSS. Beleza? Lucas, como é que eu identifico? O que eu sei? Como eu sei o que é um documento? Pela conceituação técnica, o documento seria tudo aquilo que condensa graficamente um pensamento, ou uma ideia, ou uma obrigação jurídica entre partes, entre pessoas capazes, pessoas aptas e capazes. Então, é a representação num documento daquilo que pode ser entendido como legítimo. Ah, precisa ser digitado, precisa estar formatado bonitinho? Não. Já cansei de ver, e isso aqui falo sem sacanagem, tá? Isso aqui, muitas pessoas não entendem como isso acontece, mas já vi obrigações serem transacionadas num guardanapo, num almoço, ou num pequeno post-it, né? Num documento, ó, faz aí a obrigação que você vai me pagar tal dia. Ah, vou pagar 100 mil reais tal dia, assina aqui, assina ali. É válido, tá? É válido. Porque se está representado graficamente a obrigação assinada pelas partes, as duas concordam, vai ter o valor de documento. Aí a gente precisa valorar o que é público e o que é particular. O que é público geralmente é aquilo que é expedido por órgãos públicos ou a lei diz o que é público. Já o documento particular, ele é um documento particular por exclusão. Tudo aquilo que não é documento público vai ser classificado como documento particular, beleza? E é para lá que a gente vai agora, para o artigo 298, falsificação de documento particular. As ideias aqui, o raciocínio é o mesmo da falsificação de documento público, só que aqui a gente estará diante do documento particular. Então, o conceito de documento particular é subsidiário, é residual, é obtido por exclusão. É obtido por exclusão, beleza? Então, falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Pensa aqui, um contrato particular de compra e venda de um carro. Documento particular. Contrato particular? Documento particular. Tudo bem? O documento público é aquele que, via de regra, vai ser expedido pelo órgão público ou a lei vai dar o valor de documento público, como nos documentos equiparados. Tranquilo? Maravilha, show de bola. Crime é comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Objeto material é o documento particular, objeto jurídico é a fé pública e a credibilidade dos documentos, elemento subjetivo é o dolo. Tranquilo? Aí a gente teve uma inserção aqui no parágrafo único no ano de 2012, que fala: equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou de débito, tá? Então isso aqui deixa em evidência aí no seu material porque é importantíssimo. Equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou de débito. Mas deixa isso em evidência, que isso aqui é considerado documento particular. Show? Perfeito. Tamo junto. Top. Uma ata de assembleia seria documento particular ou público? Uma ata de assembleia do quê, meu amigo Frederico? Se for uma ata de assembleia de uma reunião de condomínio, documento particular. Tudo bem? Ata de assembleia, só a ata, né, de assembleia de um condomínio seria um documento particular, beleza? De condomínio, documento particular. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Vamos para frente aqui para a gente trabalhar com o último crime que eu preparei para a gente analisar nesse encontro de hoje, que é a falsidade ideológica. Então a gente tem aqui o crime de falsificar, perdão,
Omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa, ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então aqui você tem uma situação em que você irá se deparar com um documento legítimo, um documento autêntico, então materialmente aquele documento é verdadeiro, porém a informação que ali será inserida, ela será falsa, com a finalidade de criar direito, de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade de fato juridicamente relevante. Então, você já sabe, eu já trabalhei com os exemplos aqui quando eu falei da declaração de imposto de renda e quando eu falei do preenchimento da nomeação de condutor. Mas tem uma questão particular aqui que eu vou te chamar a atenção. Duas situações. Primeiro, quando a gente fala aqui declaração que dele devia constar, é porque alguns documentos têm alguns elementos obrigatórios. E esses elementos obrigatórios podem estar regulamentados em leis, portarias, decretos, regulamentos em geral. Quando fala aqui elemento que dele devia constar, nós estamos nesse aspecto relacionados a uma norma penal em branco. Porque o elemento que dele devia constar, você tem que identificar lá na lei que estabelece esse documento. E a outra situação aqui que eu quero falar é a do preenchimento de um cheque em branco. Preencher um cheque em branco representa qual crime? Falsidade de documento público, porque o cheque pode ser transmitido por endosso, ou falsidade ideológica? Eu vou te responder. O preenchimento de cheque em branco depende, tá? Veja só. Se o cheque é encontrado e preenchido, a gente tem um crime. Se o titular do cheque pede para que outro o preencha e este o faz com um valor diverso, o crime é outro, tá? O crime é outro. Olha só, então, o indivíduo que encontra o talão de cheque ou encontra uma folha de cheque e o preenche, ele pratica falsificação de documento público. Se o titular do cheque pede para uma pessoa, imagina, em cidades do interior é muito normal que os detentores de talão de cheque, eles não tenham essa facilidade em preencher ou não tenham todo o conhecimento necessário para esse preenchimento. Então eles pedem para que outra pessoa o faça. Se essa outra pessoa preenche o cheque com um valor maior, ela responde pelo quê? Pelo crime de falsidade ideológica. Falsidade ideológica. Ah, Lucas, mas aqui o documento que pode ser transmitido por endosso, ele não vai ser classificado como documento público? Vai. Só que aqui no aspecto do preenchimento, quando o titular está na iminência, quando o titular está próximo ao indivíduo que preenche, entende-se que não houve uma adulteração material naquele documento, mas somente de substância, de conteúdo. Então o STJ falou que se o titular pede para que outra pessoa preencha e este o faz em valor maior, visando criar uma obrigação, um benefício próprio, nesse caso nós estaremos diante de falsidade ideológica, tá? São questões pontuais aí
trazidas pela nossa jurisprudência, beleza? Aí o que mais que a gente vai acrescentar aqui, ó? Então, a pena para falsidade ideológica é reclusão de 1 a 5 e multa se o documento é público, e a pena será de reclusão de 1 a 3 se o documento é particular. Então, a pena para falsidade ideológica em documento público, faltar um documento público, é maior do que a pena aplicada aí para falsidade ideológica num documento particular. Deixa eu ver a dúvida aqui. Aqui o Frederico perguntou: se faltar um número RNT em um documento de laudo de vistoria, em documento que devia constar esse número, seria o caso em omitir informação e, portanto, falsidade ideológica? Veja, se essa omissão de informação ela foi visando prejudicar direito, criar uma obrigação ou um benefício, aí sim a gente estará diante disso. Agora, o indivíduo que tinha que preencher acabou esquecendo, não deu prejuízo para ninguém, não mudou nada de nada, não tem crime, tudo bem? Então tem que ficar evidenciada aí a finalidade do agente em criar uma obrigação, em prejudicar o direito de outro ou ter um benefício. Tamo junto? Beleza? Aí a gente tem aqui em arremate, se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena em 1/6 da sexta parte. Beleza? Show! Maravilha, maravilha, maravilha. Deixa eu ver aqui que tem mais uma pergunta. Olha só. Um síndico com um mandato vencido há meses continua assinando documentos e atuando como síndico. Isso seria falsidade ideológica? Veja, se ele preenche ali a informação de que ele é o síndico, visando prejudicar direito ou criar uma obrigação, pode ser sim falsidade ideológica, tá? Agora, se ele só está assinando documentos de mero expediente, mesmo sem ele ser, aí o fato é atípico, beleza? Sempre tem que ficar identificado com o fim essa finalidade do agente, criar obrigação, prejudicar direito ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Tranquilo? Show? Então deixa eu ver aqui. Então é isso, galerinha. É isso. Show, galera. Então a gente fecha aqui esse nosso encontro do feriado. Eu agradeço muito a participação de vocês. Obrigado por disporem do seu tempo aí para participar dessa aula. A gente se encontra numa próxima. Fiquem ligados aí na nossa agenda que tem muita coisa boa ainda no dia de hoje. Beleza? Show? Então deixa só eu preparar aqui a minha partida para que a gente possa se despedir. Então é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez pela moral. Muito obrigado por acreditarem nesse nosso projeto. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. Acabou o assunto? Bora estudar! Estude sempre que quiser. EPQ Concursos. E aí, baixou? Disponível para Android e iOS. Acabou o assunto? Bora estudar! Estude sempre que quiser. EPQ Concursos. E aí, baixou? Disponível para Android e iOS. Acabou o assunto? Bora estudar! Estude sempre que quiser. EPQ Concursos. E aí, baixou? Disponível para Android e iOS. Acabou o assunto? Bora estudar! Estude!